Muito bom dia, querido irmão, querida irmã. Estamos juntos aqui hoje, domingo. Estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero dar as boas-vindas a todos vocês desde agora. Você que nos assiste aí na sua casa, com seu smartphone, com a sua Smart TV, com o seu tablet. Você que está nos assistindo aí da nave da nossa igreja, do salão da nossa igreja aí, acompanhado do queridíssimo Raul, que estará conosco mais tarde, às 19 horas. Então, Deus abençoe você e tenha um bom dia, que tenhamos uma grande escola bíblica dominical nessa manhã. E quero lembrar vocês que estamos falando do tema Reconnect. Tá vendo ali, ó? Tá ali no nosso quadrinho Reconnect. Você tem ouvido bastante sobre reconectar-se. Você tem ouvido bastante ao longo desses últimos dias sobre essa palavra de criar novamente essa conexão que foi rompida por qualquer motivo. E a gente falou na EBD da semana passada principais motivos que levaram a essa desconexão. Então nós vamos dar continuidade a esse bate-papo hoje aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da IBNJ. Então seja bem-vindo, você que é membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, muito obrigado por participar com a gente, por ser um dos nossos alunos virtuais da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nova Jerusalém. Sem delongas, vamos falar com Deus para que a gente tenha direção para esse momento tão importante aí da nossa vida cristã como igreja. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá, obrigado pela sabedoria, obrigado pela tua graça, porque é só pela tua graça que nós podemos fazer o que fazemos. Senhor, toma nas tuas mãos tudo que será falado aqui hoje. Toma nas tuas mãos o coração de cada pessoa que está assistindo agora, nesse momento, a Escola Bíblica Dominical. Seja lá na igreja, presencialmente, ou seja em sua casa, ou seja em um lugar em que ela esteja mais confortável, ou que ela não possa estar hoje na sua casa e precisou viajar. Enfim, Deus, que o Senhor possa trazer luz, trazer tranquilidade, trazer esclarecimento no que diz respeito à reconexão a Ti. Ó Deus, eu te agradeço e entrego tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Então, bom dia, Tamires. A gente está falando de reconexão. A gente falou semana passada que o homem ele foi desconectado por causa do pecado. A gente falou que o pecado, sim, de acordo com Isaías, faz a separação entre nós e o nosso Deus. Ele cria praticamente uma parede, um empecilho para que a gente consiga chegar até Deus novamente. Deus está no mesmo lugar. Nós nos separamos. Nós escolhemos esse divórcio. Nós escolhemos essa separação de Deus lá no início por causa do pecado. Só que não ficou tudo perdido porque Jesus veio. Amém. Jesus veio para restabelecer essas pontes quebradas, essas conexões que foram arrebentadas pelo pecado, pelas escolhas erradas e ainda são até hoje afetadas pelas escolhas erradas que nós fazemos. A escolha do que é mal, a escolha do que é pecado, do que é desobediência à palavra de Deus. E hoje o nosso tema, que está nesse domingo, tanto na EBD quanto no culto da noite, a gente vai falar sobre reconectar-se a si mesmo. Pode parecer uma coisa boba para você, mas como pastor, eu vou me reconectar a mim mesmo. Tem muitos de nós que estão perdidos, porque se desconectaram de si mesmo por N fatores. E aí eu quero dar bom dia à pastora Tamires, que está com a gente nessa manhã, minha querida esposa. Então, bom dia, Tamires. Bom dia, William. Bom dia, meus irmãos. Como é bom podermos falar da palavra do nosso Deus. Já vou pedindo você aí para compartilhar essa live, compartilhar aí a nossa EBD, deixar o seu amei, o seu curtir, para que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E é interessante, William, que a gente vem nessa linha, né, do Reconnect-se, de um tema tão importante, né? Como vimos falando ao longo desses dias, né? Estamos num mundo muito conectado. Mas fato é que muitas pessoas estão conectadas com aquilo que de repente não são essenciais e relevantes à sua vida. E por isso esse tema desse domingo é tão importante, né? Reconecte-se consigo mesmo, porque quando nós estamos desconectados, né? Semana passada vimos essa desconexão com o nosso Deus, e aí falamos da importância de reconectarmos a Ele, entendendo que Jesus é essa ponte de ligação, esse elo de ligação, né, dessa reconexão aí. E nessa semana nós daremos um passo a mais, né, hoje falando sobre essa reconexão conosco. Nós tendemos a nos conectarmos com tantas coisas e essa
busca por conexão em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os sentidos, nos leva a uma desconexão essencial que é conosco mesmo. E aí nós somos levados muitas vezes a agirmos da forma como outros querem, como outros entendem ser, né, necessárias ou serem as melhores formas, e nós acabamos perdendo com isso essa conexão, essa compreensão do nosso eu, do quem eu sou, da nossa identidade, e assim deixando de obedecer aquilo que o Senhor nos deu. Como nós sempre falamos, o Senhor, ele nos cria com uma identidade e um propósito, e isso não pode ser perdido de vista em nenhuma etapa da nossa vida. Por isso, nessa manhã, a gente vai falar bastante sobre essa reconexão conosco, né? Essa busca, essa compreensão de quem eu sou e daquilo que eu preciso fazer. E nessa manhã eu quero pedir desde já que você abra sua Bíblia lá no início. Vamos continuar lá em Gênesis. A gente estava lá no Gênesis, batendo papo semana passada. A gente estava falando sobre a queda do homem. Mas tem um versículo, que é o versículo 8, que narra um episódio ali dentro da queda do homem, narra um fato, algo que não pode ser passado despercebido. A gente está falando de perda de identidade. Tamires, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. A nós foi dada a responsabilidade pelas nossas escolhas, a capacidade de escolher entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal. Na verdade, naquele tempo não existia o bem e o mal, mas existia sim o que se podia fazer, o que se era permitido por Deus e o que não era permitido por Deus. Então, naquele tempo, Deus ele já tinha falado isso. Olha, vocês podem comer tudo isso aqui, mas isso aqui você não pode comer, isso aqui você não pode fazer. Então, Deus ele delegou ali a responsabilidade, né? E disse que eles não podiam fazer isso. Sim. Ponto final. Então, a gente tem aquela famosa tendência hoje de desejar aquilo que é errado, não é à toa. Essa conexão foi quebrada com a gente mesmo, porque Deus não nos criou para viver no pecado. O corpo humano, a vida humana, a vida que Deus nos deu, ela não foi nos concedida no início de tudo para vivermos uma vida errada, uma vida autodestrutiva, uma vida enferma, uma vida que nos faz tristes, uma vida onde nós podemos fazer o que quisermos também. Não, a vida que Deus nos deu para a sua glória. Nos deu para glorificar o seu nome, para nos relacionarmos com Ele, para cuidarmos, né, de toda a criação, para zelarmos e termos harmonia com toda a criação que Deus fez, desde as ervas do campo até todos os animais. A gente perdeu essa conexão conosco e com todo o meio ambiente, né? Porque você vê o que a gente está fazendo com o meio ambiente ao longo de todos os milhares de anos. É verdade, né? A gente vê que quando Deus cria, ele diz que toda a criação era boa e quando criou o homem e viu Deus que era muito bom. Então a gente percebe que nesse ato de criar de Deus, tudo foi feito em perfeita harmonia, para que tudo funcionasse bem, assim como esses relacionamentos ali criados. Quando o pecado entra e o homem ele cede ali ao pecado, né? E aí o pecado entra no mundo, a gente percebe que há essa quebra em todas essas áreas, em todos esses relacionamentos. E aí por isso se faz tão necessária essa reconexão. E aí o que acontece? No versículo 8 do livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler com vocês rapidamente esse versículo para que a gente continue o nosso raciocínio dessa autoconexão, essa reconexão com você mesmo, com a sua real identidade. Não é essa que você acha que você tem, não. É a identidade que Deus ele nos deu no dia em que ele criou o homem. E que a gente perdeu, mas que Jesus nos devolveu essa identidade. Então, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí vamos continuar no versículo 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E assim começa a saga da acusação. Enfim, ele diz aqui algo muito claro.
quando ele desobedeceu a Deus, ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada. Ambos sabiam que haviam feito algo que era errado, proibido. Eles desobedeceram a Deus. E quando o homem ele desobedece a Deus e ele escolhe esse caminho, ele ali perde a sua identidade. E o primeiro sintoma de um ser humano que perde a sua identidade é essa vergonha, é esse medo que ele tem de ser julgado e condenado. Sim. Não é verdade? Então ele falou assim, olha, ele nem sabia o que Deus ia fazer com ele. Exatamente, na minha versão vai dizer que ele teve medo e se escondeu. Então a gente vê ali, né, dois sentimentos, né? Por medo ele se esconde, ou seja, ele sentiu medo de Deus e aí ele busca uma fuga. Algo tão atual, né? E que na verdade nós muitas vezes vivemos e que percebemos aqui na palavra de Deus que começou lá atrás, na queda, nessa quebra, nessa desconexão, esse senso que nós temos de nos esconder ou até mesmo de nos justificarmos, vem desde lá, né? Uma vez eu fui perguntado por uma jovem, William, eu posso fazer isso, isso, isso com o meu namorado? Eu respondi de uma forma muito simples para ela. Eu falei assim, imagine que você está fazendo o que você acabou de me perguntar se é correto com o seu namorado. E imaginou isso? Imaginei. Agora imagina para mim a sua mãe do teu lado olhando para você. Ia ser legal? Aí ela não. Eu falei, por quê? Ia ser bem errado, bem feio. Eu falei, sua mãe não vai estar lá, mas Deus está. Então, Deus estava presente em todo momento. Deus sabia o que Adão tinha feito junto com Eva. Sim. Sabia o que eles tinham feito. Mas o peso da vergonha, o peso da culpa e o medo de receber alguma penalidade foi tão grande que aí eles se esconderam. E eles tentaram ocultar, como dizia a vovó, escondeu as vergonhas, né? Eles tentaram ocultar aquilo que eles achavam que era vergonhoso diante de Deus. Eles até fizeram folhas de figueira, se não me engano, eles fizeram vestimentas ali para tapar essas regiões que os envergonhavam. Eles tentaram remendar, Tamires. Eles tentaram remendar para que Deus não visse a vergonha deles. Mas não tem como Deus não ver a vergonha que a gente sente. Porque Deus, ele vê a todo momento, em todo tempo. Então, nesse momento, Tamires, a grande perda do homem tinha acontecido. O homem se perdeu, ele passou a se entender como alguém que desobedeceu a Deus. E desde então, a gente veio trabalhando na semana passada essa questão da reconexão com Deus. Mas desde que o homem se perdeu, ele não se desconectou só de Deus, ele se desconectou de si mesmo e de toda a criação. Foi uma quebra total em todos os âmbitos desse relacionamento. Então ele se desconectou de tudo e de si mesmo. Ele tinha a identidade, né, do Criador. Ele tinha a identidade. Deus, ele deu pra gente, ele fez o homem conforme a sua semelhança. Então Deus, ele deu essa identidade moral. Ele deu essa identidade espiritual pra gente, de poder nos relacionarmos cara a cara com ele. E então, depois dessa queda, o homem se perde não só de Deus, ele se perde de tudo. E desde então, uma grande busca começa. E essa busca chega aos nossos dias. Sim. De pessoas que estão perdidas, porque elas se perderam. Elas se perderam em algum ponto da vida delas e hoje elas vivem apenas por viver. Então elas têm medo. Né? Elas sobrevivem, elas têm medo, elas têm vergonha, elas acham que Deus vai chegar e vai bater com um martelo na cabeça dela. Ela acha que ela quer obedecer porque senão ela vai para o inferno. Se sentem culpados. Ela se sente culpado, ela acha que Deus vai condená-la. A pessoa ela pensa um monte de coisas. Coisas essas que acabam separando muito mais, né? E faz a pessoa se perder muito mais dentro dela mesma. Sim. E hoje, muitas coisas são ditas na internet, na televisão, nas próprias religiões. Há quem diga entre os teólogos que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então, muitas coisas têm sido faladas e têm confundido muita gente. Esse ponto que você tocou, né, William? Porque hoje é muito cômodo, né? Pelo acesso que a gente tem,
as pessoas pegarem aí versículos soltos da palavra de Deus e Exatamente. quererem aplicar não ao que o texto quer dizer, ou o ensino que o texto em seu contexto traz, né? Mas querem aplicar para poder fortalecer uma ideia, uma opinião própria. Então isso acaba gerando grandes problemas, né? E aí por isso nós vemos muitas pessoas aí perdidas. E por isso que a palavra de Deus vai nos orientar. Olha, tomem cuidado. Tudo que vocês ouvirem, analisem, vejam se realmente tem fundamento no Senhor, se realmente é bíblico. Então, assim, eu sempre falo, e a EBD é esse momento, né, pra gente estar ressaltando a importância de tudo que ouvirmos, sempre quando as pessoas falarem, olha, porque está escrito. Está escrito onde? Quando? Em qual texto, né? Porque às vezes as pessoas falam e aí, porque está escrito, e às vezes pegam ditados populares e colocam como se fosse inclusive a palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né, William? E aí, queridos, por que eu estou contando essa história do Gênesis e dessa perda do homem consigo mesmo? Porque muitos estão até agora flutuando no espaço sideral da fé. Eles estão no efeito gravidade zero, eles estão flutuando no nada. Eles não sabem de onde eles vieram, eles não sabem quem são e não sabem para onde vão. Então, se você está me assistindo agora e não sabe de onde você veio, não sabe quem é você e para onde você vai, então a gente está aqui para tentar te lembrar sobre isso. E quem não tem um propósito de vida, né, William, ela está num ensaio, né, num tubo de ensaio ali. Então, quem não tem um Exatamente. propósito não vive. Então, assim, é importante a gente resgatar essa questão do nosso propósito de vida. Por que fomos criados? Qual o propósito de Deus para mim nesse tempo e onde eu estou, né? E Deus tem um propósito para a sua vida. Você que está me assistindo, seja você crente há 500 anos e seja você não crente. Seja você de qualquer credo religioso. Você foi criado, você nasceu, você veio a esse mundo com um propósito. Propósito esse que não é o mesmo do meu, não é o mesmo da Tamires, mas você tem um propósito. Jesus de Nazaré, quando ele vem, né, de acordo com João, capítulo 1, o Evangelho de João, ele fala, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus escolheu vir em carne e habitar entre nós para nos resgatar. Né? Marcos vai trabalhar que o Filho do Homem, ele veio, né, para salvar e resgatar aquele que se havia perdido. Então, nós assim estávamos perdidos. Paulo ele vai falar que nós outrora estávamos perdidos nas loucuras de nossa carne, na concupiscência da carne, mas ele nos resgatou. A Bíblia vai trabalhar também no Novo Testamento que ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha quanta coisa Deus ele tem feito para nos lembrar quem nós somos e qual é o nosso propósito nessa terra. Então, você tem um propósito, você tem uma identidade. O Senhor Jesus, quando ele dá a sua vida por nós, ele nos concede um título maravilhoso de filhos adotivos. Através de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Olha que coisa, olha que responsabilidade, olha que resgate Jesus ele veio. Jesus ele veio resgatar você, de você mesmo. Ele veio salvar você de você mesmo. É verdade. Ele veio salvar você da condenação, né? E Raul vai trabalhar isso à noite. O nosso querido teólogo Raul, ele vai trabalhar sobre essa condenação que não existe mais, porque Jesus ele tirou todo esse peso, toda essa conta ele pagou, como a gente falou. Essa conta foi paga. Então, Tamires falou isso no domingo passado à noite. Essa conta foi paga. E a gente está aqui nessa manhã para dizer para você, sim, você tem uma identidade dada por Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Eu e você fomos feitos filhos, amados de Deus. Deus nos recebe através do Senhor
Jesus. E eu acho algo precioso. Pastor William, e eu vou passar a palavra para você, Tamires. E aí eu vou deixar você com essa pergunta. O que eu tenho que fazer para me encontrar? Para me reconectar comigo mesmo? Eu estou perdido. Eu estou levando uma vida que eu não queria levar. Eu estou tomando decisões que, na verdade, não são minhas, são estranhas. Eu me sinto errado. Eu me sinto em um lugar que não é o meu. Eu me sinto com pensamentos que não me pertencem. Eu me pego fazendo coisas que eu não deveria fazer. Então, eu vou te falar daqui a pouquinho o que a gente precisa fazer. Mas a Tamires quer falar algo. Sim, e é importante, William, que nós somos os únicos capazes de boicotarmos esse plano, Sim. esse propósito de Sim. Deus. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito para mim, mas por que nada na minha vida dá certo? Por que eu não consigo dar esse passo? Por que nada vai para frente? Justamente porque muitas vezes nós nos desconectamos de quem nós somos. Muitas vezes nós queremos fazer algo porque, né, há aquela força-tarefa ali para nos fazer achar que devemos ser como fulano, devemos fazer dessa forma. E na verdade, né, Deus ele tem um propósito, mas nós somos os únicos responsáveis por boicotarmos esse propósito. E a gente é muito craque em fazer isso, Sim. em boicotar o propósito de Deus para nossa vida. Sabe quando? Quando nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Exatamente. Quando você toma atitudes pela empolgação, atitudes pelo calor do momento, e decisões como essa tendem a desconectar você de você mesmo, do que é real, daquilo que realmente importa. Isso faz com que a tua vida ela perca o propósito para você. Se de repente com a tua decisão ela não perdeu o propósito agora, com o tempo você vai ver que a tua vida ela começa a perder o propósito. E a gente está aqui falando principalmente para você que a tua vida perdeu o propósito. Você não consegue se conectar, você não consegue se encontrar. Então a gente está aqui justamente para falar também para você. E tem pessoas que não se acham, né, Tamires? É verdade. Elas estão desconectadas no que diz respeito a ministério, elas estão desconectadas no que diz respeito a decisões, elas estão desconectadas no que diz respeito a obediência à palavra de Deus, elas estão desconectadas das suas famílias. E chegamos, né, a um ponto crítico, William, quando as pessoas elas chegam a responder que estão empurrando com a barriga ou que a vida está indo, né? Muitas vezes nós perguntamos como você está? Tô indo. Isso é o auge da desconexão. E aí, esse ponto da desconexão traz pra gente alguns sintomas, né? Sim. Que é justamente a culpa. A pessoa se sente muito culpada pelo que faz. Essa falta de noção de que sim, ela pode prosseguir. Ela errou ou tem errado, mas há uma chance para ela, porque essa chance, essa oportunidade já foi nos garantida Sim. lá, né, na cruz de Cristo, para que assim pudéssemos nos reconectarmos. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem aí suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Olha o que o apóstolo vai nos dizer. Capítulo 1, vou ler primeiro o versículo 13 e 14 e depois a gente vai para o 21. Diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão Amém. Dos pecados. Aqui, irmãos, essas duas palavras, né, trazem pra gente um aprendizado muito grande, William. A primeira é quando fala de redenção. Redenção é perdão dos nossos pecados. Então, em Jesus nós fazemos parte do reino de Jesus e agora nós temos o perdão dos nossos pecados e remissão desses pecados. Essa palavra remissão, ela vai trazer pra gente a ideia de eliminar a culpa. Então, nós não só somos perdoados, como também essa culpa em Jesus, ela é arrancada. Exato. E a partir de então, por isso eu consigo me reconectar comigo mesmo, né? E aí, seguindo mais um pouquinho, no versículo 21, diz assim: E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras
malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então aqui a gente observa que uma dos grandes problemas, né, que ouvimos aí, fulano, mas por que você não consegue avançar? Por que você não consegue caminhar? Ah, porque eu sou muito pecador. Sim, pecadores todos nós somos. Sou indigno? Sou indigna, eu não mereço, não. Eu não consigo, né, fazer o que... Essa é a nossa luta constante nessa terra, é uma caminhada. Eu tenho que ser perfeito para fazer parte do propósito de Deus. Já digo para vocês, irmãos, que nós não somos perfeitos, né? A Bíblia vai nos dizer que se dissemos que não temos pecado, nós somos muito mentirosos. Então, nós estamos numa caminhada de santificação, é dia após dia, fazendo morrer essa nossa natureza pecaminosa. E aí o segundo, inculpáveis. Lembra lá quando ele fala da remissão dos pecados, a morte de Jesus na cruz? E aí eu aponto sempre para cá porque foi a morte de Jesus que fez essa reconexão. Então, ó, sempre que você olhar para esse pedacinho aqui, ó, que tá vazio, pensa na cruz de Cristo ali no meio, reconectando. Então, a morte de Jesus na cruz, ela foi capaz de nos libertar dessa culpa pelos nossos pecados. Então, agora somos inculpáveis, ou seja, não somos mais condenados, né, por esses... A ideia que o texto dá, Thaís, é que Jesus arrancou essa culpa da gente. Sim. Você não é culpado mais. Sim, eu tô aqui para te ajudar. Porque Jesus se fez culpado por você. Sim. Então a tua culpa, ela não é verdadeira. Esse sentimento de culpa que você sente não é quem você é. Não é verdadeiro, é mentiroso. É algo que não procede de Deus. É algo que não procede de você. Porque essa culpa Jesus arrancou da gente. E aí, por que então permanecer com esse senso de culpa que não te deixa avançar? Com essa ideia, como vimos aqui, somos inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus está dizendo assim, olha, lembra daquela dívida que você tinha? Tá pago. Você tá justificado. E tem gente que não acredita nisso, né? Essa dívida que você jamais poderia pagar em toda a sua vida, né? Tá aqui, ó. Eu quitei. Ué, mas não assim, há mais... Assim? Sim. Mas, como nós temos falado, teve um preço que ele pagou e requer de nós uma resposta positiva a isso. Com certeza. Não quer dizer, né? E aí o texto no versículo 23 vai dizer assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, queridos, deixa eu curtir aí, hein? E aí traz pra gente essa realidade, né? Se está tudo pago, se nós somos justificados, por que nós darmos ouvido a essas coisas que nos arrastam, que nos puxam para trás e nos impedem de viver o propósito de Deus para nossa vida? Eu penso que o inimigo, Satanás, né? O diabo, ele tem essa finalidade, esse desejo de roubar de você a tua identidade. Sim. Porque foi isso que ele fez do início. E a única forma como ele consegue de nos impedir de viver o projeto de Deus. E da mesma forma que ele fez com Adão e Eva, ele tenta com a gente. Ele fala no teu ouvido, olha, eu acho que não tem nada demais, não. Não é nada novo, né, William? Não é nada novo. Foi assim que Deus falou, mas eu acho que não é bem assim. E aí ele tenta roubar a tua identidade. Fala assim, olha... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Peraí, isso aí que o pessoal tá falando não é bem assim. Você não é essa pessoa aí, não. Olha, não é correto viver escravo de um livro. Eu acho que você tem que fazer o que você quer fazer mesmo. Você é livre. Você é livre. Faz o que você quiser mesmo. Gente... Nós somos livres. Foi para liberdade que Cristo nos libertou. E o Raul vai falar um pouco em cima disso aí também. Mas essa liberdade, ela teve um preço muito alto. E essa liberdade foi da culpa. Essa liberdade
foi da perdição. Condenação. E quando a gente fala perdição, gente, entenda perdição não só como uma condenação para o inferno. Entenda perdição de perdido. Estávamos perdidos, espalhados por aí. Estávamos flutuando no nada. Mas Jesus nos trouxe de volta. Ele nos ligou ao Pai de novo. E ele falou assim, olha, eu sou aquele Benjamin de 3 pininhos que vai ligar o secador na tomada. Esse teu secador antigo aí, essa tua tomada antiga de 2 pinos, eu sou essa conexão para poder colocar você de volta, para você receber a energia. Então, Jesus, eu e minhas metáforas malucas, mas é bem isso. E aí, gente, Jesus também nos dá de volta. Ele fala, toma aqui, olha, vocês são isso aqui. É isso que a gente sempre quis para vocês. Lá no início. Vocês erraram, mas a gente está aqui para consertar isso. A gente está aqui, eu estou aqui para resolver isso. Então eu vou resolver. É difícil para muitos de vocês, mas eu vou resolver. Não é impossível. Não é impossível. Nenhum de vocês seria capaz de pagar esse preço, mas eu vou pagar porque eu quero que vocês se lembrem quem vocês são. Eu quero através do meu sangue, e isso não está escrito na Bíblia não, tá, gente? Eu pensando aqui com os meus alfarrábios, eu penso Jesus, né, dessa forma. Eu vou lá ler. Jesus, ele fala assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem, tá? O Pai está falando através do Filho. Então, ele falou, não, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você tem que passar por mim. Eu que vou te levar. Sou eu que vou te reconectar com você mesmo, com Deus e com tudo. Sou eu que vou fazer a tua vida ter algum sentido. E a tua vida e a minha só tem sentido através de Jesus. Sem ele, a nossa vida continua perdida e continuamos desconectados. A gente vê, né, em João 10:10, Jesus dizendo que ele veio para que tenhamos vida. Não é qualquer vida, é uma vida em abundância. Então, uma vida próspera em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, por que não abraçarmos esse propósito, nos reconectarmos com quem eu sou, com a identidade que Deus me deu, para que assim eu possa avançar e dar bons frutos dentro desse propósito e dessa vida abundante que o meu Senhor, ele proporcionou para mim. Sim. Esse é o projeto de Deus para nós. Quando nós falamos de reconectarmos, é para que todos nós possamos entender que se faz necessária essa mudança nesse pensamento, essa autorreflexão, observarmos aqueles pontos da nossa vida que têm nos separado, nos desconectado e nos trazer de volta a esse propósito e essa identidade que o Senhor ele nos deu, a esse destino, né, que ele preparou para nós e que muitos de nós estamos aí ainda, né, andando em círculos, igual o povo de Israel lá no deserto, né, andando em círculos porque ainda não compreendeu esse propósito. Então, essa conversa, esse nosso diálogo, né, se faz tão necessário para esse tempo, né? Sim, e pare de se sentir culpado. Pare de sentir que você não é digno. Para com isso. Para de se achar o menor de todos, o mais insignificante, porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para liberdade. Liberdade na sua mente. A mente de escravo, a mente da culpa, da vergonha, a cultura do pecado. Jesus nos libertou dessa maldita cultura, dessa maldita mancha que as escolhas que a humanidade fez ao longo dos milênios nos trouxeram até aqui. Então, Jesus ele veio justamente para dizer, olha, Amém. Eu faço novas todas as coisas. Tudo novo. E então você passa a tua vida passa a ter sentido. A minha vida só passou a ter sentido quando eu conheci Jesus. Eu só me reconectei comigo mesmo, me reconectando com Ele primeiro. Amém. Se você não se reconectar com Ele primeiro, você vai continuar flutuando na gravidade zero. Você vai continuar sem saber quem você é. Mas se você se reconectar a Ele, a conexão com você mesmo, ela é imediata, porque tudo
É dele, por ele e para ele. E a palavra de Deus ela vai dizer aqui, eu vou pedir que você abra na primeira carta de João, na primeira de João, no capítulo 1. Eu vou ler algo muito importante. Tamires, depois que a gente recebe essa identidade, agora que tu sabe que tu é filho amado de Deus, que Jesus, ele recebeu você, Deus ele te recebeu por adoção, através do sangue de Jesus você foi feito filho, filho de Deus, foi tirado de você toda a culpa, foi tirado de você todo esse mal, através de Jesus, mas você precisa acreditar nisso. Nada disso será válido se você não acreditar. Em outras palavras, é como se, né, esse texto que nós lemos de Colossenses, né, se pudéssemos aplicar ali ao texto de Gênesis que você leu, olha, não precisa mais ter medo nem se esconder, porque não há mais culpa. Não tem né? do que Os você ter pecados vergonha. estão remidos, né? Então, pastor, mas e se eu estou pecando, se eu estou errando? 1 de João, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 5. A partir do versículo 5. Vamos passear um pouco aqui na 1 de João, no capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, gente, comunhão é ligação. Conexão, tá bom? Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se nós temos comunhão, se nós andamos na luz, a luz em que ele está, então nós temos comunhão com ele, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E fica mais bonito. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, tu não tem que ser perfeito. E a verdade não está em nós, como a Tamires falou anteriormente. Mas, olha isso, hein? Olha a tua responsabilidade quando você erra. Não é se achar indigno, a tua responsabilidade não é se acusar, se condenar, ser o seu próprio juiz e o seu próprio executor, seu próprio carrasco. A tua função não é essa, você não tem autoridade dada por Deus para isso, tá bom? O juiz é Deus, ele é o juiz. E deixa pra gente o que fazer, né, nessa circunstância. Se confessarmos, gente. Você tem confessado os seus pecados para Deus? Você tem confessado, Pai, eu estou errando. Me ajuda, eu estou em pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amigo, o que há de impossível para você? Nada é impossível. Amém. Jesus torna todas as coisas possíveis, até mesmo esse pecado aí e essa condição que você está de flutuação na gravidade do pecado, ele torna possível que você se purifique de tudo isso através simplesmente de confessar para ele que você está errado e reconhecer isso e pedir ajuda dele. Então ele é fiel para te purificar e tirar de você toda injustiça e toda a culpa, porque ele é o justo juiz. Amém. Jesus, ele te salvou através do sangue precioso dele. Então, queridos, entenda isso. Você tem uma identidade, você tem um destino. O nosso destino é um dia estarmos reunidos com ele. Naquele grande dia onde não haverá partidarismo, onde não haverá fome, doença, guerra e nada mais. Viveremos para sempre só adorando a ele para todo sempre. Amém. Então, entenda que se você se reconectar a Deus, você se reconecta a você mesmo. Você se reconecta aos seus irmãos em Cristo. Para de viver sozinho. Para de viver o teu problema sem compartilhar. Para de carregar essa mala pesada, cheia de pedra e toda ensaboada sozinho, porque essa mala não é tua, essa mala é nossa. Estamos aqui para carregar junto com você. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para orar com você e te orientar. A tua igreja conta com uma equipe pastoral. Então, por que você está insistindo em carregar esse peso tão grande, essa culpa e essa dúvida, esse medo, essa vergonha? Por que você não nos procura?
O nosso telefone está no grupo da igreja. Por que você não nos procura? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa manhã. A tua igreja conta com uma equipe ministerial e é um privilégio que você e BNJ têm que muitos não têm. Procure a gente. Não morra do achismo. Não morra de vergonha. Tem gente que está morrendo literalmente, espiritualmente, de vergonha. De culpa, de uma culpa que é mentirosa, que não é dela. De uma culpa que o mal está soprando no ouvido dela. Não queremos. Jesus não quer que você pense assim e carregue isso. Por isso que ele morreu. Mas ele colocou os servos deles aqui para te ajudar, para te orientar, para te ajudar nessa caminhada e te mostrar o caminho e caminhar junto com você. Nós, estamos disponíveis, para caminharmos juntos, para ajudar nesse processo de reconexão, E é um processo de troca. Nós vamos nos reconectando à medida que vamos nos conectando mais ao Senhor, vamos nos reconectando conosco, com os nossos irmãos. Então, assim, é um processo longo que faz parte da nossa caminhada cristã. Então, querido, não se isole, não fique sozinho com as suas dores, o seu sofrimento, peça ajuda. Lembre-se que não há condenação contra você, que Jesus ele já pagou o preço na cruz para que você conseguisse se reconectar. Faça essa análise, veja como que está a sua vida, porque não adianta sobrevivermos. O Senhor nos chamou para nos dar uma vida plena. Uma vida plena quer dizer uma vida conectada em todos os aspectos, em todos os relacionamentos e todos os relacionamentos fluindo conforme a vontade de Deus. Reconecte-se com você mesmo, mas reconecte-se antes com o Pai. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado por essa EBD. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é poderoso. O Senhor tem cuidado de nós. Dê um almoço abençoado para o seu povo. Dê um domingo abençoado. E que daqui a pouco, às 19 horas, o teu povo possa estar reunido e o Senhor possa direcionar a vida do teu servo Raul ali, trazendo a mensagem diretamente do teu trono. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, sugestão de hoje, o tradicional. Eu estou esperando até hoje a carne assada, mas eu vou desejar para você uma carne assada com uma batata não corada, cozida. Uma batata cozida, aquela com molho madeira em cima, tá bom? Coca-Cola trincando de gelada na gravidade zero, no ponto zero de congelamento. Deus abençoe sua vida e nos vemos, tá, na próxima Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus e até breve. Agora eu vou apertar o botão ali e aí tá encerrado a nossa Escola Bíblica Dominical.